Olá, tudo bem? A nossa conversa de hoje é sobre o objeto do pagamento da obrigação civil, ou seja, a prestação. Se nós estamos diante de um contrato de compra e venda, e nesse contrato de compra e venda, como nós já sabemos, existem várias obrigações. E a que nós vamos avaliar é a obrigação do vendedor de dar e entregar posse e propriedade do apartamento 701 do edifício Verdes Mares, na rua X, número Y, na cidade de Balneário Camboriú. Imóvel matriculado sob número 1234 perante o primeiro ofício de registro de imóveis, por exemplo. Esse caso identifica que a prestação ela deve ser cumprida pelo devedor exatamente como foi convencionada, assim como o credor fica limitado a poder exigir exatamente o que foi combinado. Essa ideia, portanto, essa regra, parte de uma das normas base do objeto da obrigação, que é o artigo 313 do Código Civil. Então, lá se nós vamos ao Código Civil, nós vamos observar que o artigo 313 diz o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, na cooperação entre devedor e credor e vice-versa, só pode ser exigido e pago exatamente o que foi combinado lá na obrigação civil. Do mesmo modo, se o objeto da prestação ele é passível de fracionamento sem perda, ou seja, um valor em dinheiro, então, referente a esse mesmo contrato de compra e venda, quanto ao pagamento do preço, imagina que esse apartamento ele foi vendido por R$1 milhão. Esse R$1 milhão será pago numa única parcela que vai vencer no dia 20 de outubro de 2024. O que acontece nesse caso se lá no dia 20 de outubro o devedor quer dividir em dois momentos esse pagamento? Então, 500 mil dia 20 de outubro e em 20 de novembro os outros R$500 mil, completando 1 milhão. Ele não poderá exigir que o credor aceite. Então, se houver um acordo entre eles, ok, mas não é possível que o devedor imponha esse parcelamento, certo? Então, essa ideia, ela vem materializada também em outra regra base do objeto do pagamento, que é o artigo 314 do Código Civil. Então, lá no artigo 314, nós verificamos que, ainda que a obrigação civil tenha por objeto prestação divisível, essa que é passível de fracionamento, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Já seguindo nesse tema, nós avançamos para o artigo 315, que discorre sobre o valor nominal do objeto da prestação. Então, o 315, ele tem por objeto o pagamento de valor em dinheiro, certo? E ele identifica o chamado valor nominal. Então, se voltando ao mesmo exemplo, o devedor que comprou o apartamento, ele deve R$1 milhão ao comprador, valor que vai vencer em 20 de outubro próximo. O que vai ocorrer nesse caso? Se, por exemplo, identificamos o artigo 315. Então, o credor, esse que vendeu o apartamento, ele só vai poder exigir, nesse momento, o valor nominal, que é o valor combinado lá na obrigação civil originariamente. O 315, portanto, ele identifica o chamado nominalismo, ou como alguns autores falam, princípio do nominalismo, porque a prestação a ser cumprida em pecúnia, em dinheiro, ela parte do valor nominal. Então, o 315, ele indica para nós que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Então, sempre o pagamento em real, né, que é a nossa moeda corrente, e parte desse valor original que nós chamamos de valor nominal. O próprio dispositivo legal 315, ele identifica salvo outras possibilidades, ou nos termos que o legislador reporta para nós, salvo disposto nos artigos subsequentes. Então, o primeiro artigo subsequente que nós podemos conectar é o artigo 318. O artigo 318 vai dizer para nós que o pagamento e também
a correção monetária, que é o que nós chamamos de indexação, tem que ser paga em moeda corrente, ou seja, em real. Será nula a cláusula do contrato que tem a previsão de que esse pagamento seja feito em moeda estrangeira ou ouro. Tanto o pagamento do valor quanto a correção monetária pela variação de uma moeda por outra, assim como da equivalência com o ouro no mercado. Então, nós não podemos fazer pagamento e nem indexação, ou seja, correção monetária, com base em moeda estrangeira, bem como não podemos fazer com base em ouro, conforme o 318. Então, o 318 coloca para nós que são nulas as convenções de pagamento em ouro ou moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença do valor desta e o da moeda nacional, por isso a indexação que a gente comentou ou correção monetária, excetuados os casos previstos em legislação especial. Mas antes de nós avançarmos, o que é correção monetária? O que é indexação? Quando o pagamento ele será feito num momento diferente daquele da elaboração da obrigação civil, ou seja, imagina que esse contrato de compra e venda ocorreu há um ano atrás, ocorreu lá em outubro de 2023. O poder de compra do valor R$1 milhão é diferente em 2023 para 2024. Ou seja, para que exista a atualização desse valor nominal, é possível incluir uma cláusula de correção monetária, que é o que a gente chama de cláusula de indexação ou cláusula de correção monetária ou cláusula de escala móvel. Então, o legislador, lá no artigo 316, nos dá essa possibilidade. Então, no 316, é lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas. Só que aqui tem um detalhe, um adendo. Quando nós pensamos nesse pagamento, tudo parte da lei que nós denominamos Lei que Regula o Plano Real, que é a Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Essa legislação determina também que o pagamento seja feito em moeda corrente, portanto real, e que não seja feito pagamento ou correção monetária em ouro ou moeda estrangeira. Mas o que a gente observa quando identifica a correção monetária? Então, para aplicar o artigo 316, nós já sabemos que é lícito incluir lá no nosso contrato, na nossa cláusula contratual, a correção monetária, sempre que elaborei o contrato num período e vou ter o cumprimento desse contrato em momento diferente. O legislador no Código Civil, ele não estabelece prazo para que essa correção seja lícita, ele simplesmente nomina que é lícita. Mas como nós vivemos num sistema jurídico que se propõe a integrar as normas, então, pensando na teoria do ordenamento jurídico, do Norberto Bobbio, nós não podemos resolver um contrato, criar um contrato ou mesmo interpretá-lo com base em um único dispositivo legal, mas sim com base em todas as normas que se aplicam àquele caso presentes no nosso sistema jurídico. E nesse caso, além do artigo 316, nós vamos ter a aplicação da Lei 9.069, de 29 de junho de 1995. Essa lei também dispõe sobre o Plano Real e sobre o Sistema Monetário Nacional. Essa norma, especificamente lá no artigo 28, ela indica para nós que, nos contratos celebrados ou convencionados em real, com cláusula de correção monetária por índices de preço ou índice que reflita a variação ponderada de custos dos insumos utilizados, a periodicidade de aplicação dessa cláusula será anual. Ou seja, qual é a interpretação adequada se nós estamos elaborando esse contrato que trata a compra e venda? Então, estamos lá em outubro de 23 fazendo esse contrato. Primeira dúvida. Nosso comprador, ele vai pagar R$1 milhão no dia 20 de outubro de 24. Ou seja,
estamos criando o contrato em outubro de 23 e ele será pago quanto ao preço em outubro de 24. O mesmo valor, esse valor de R$1 milhão, ele não tem o mesmo poder de compra um ano depois. Então, com base no artigo 316, cumulado com o artigo 27 e 28 da Lei 9.069 de 1995, sim, nós podemos incluir a cláusula de correção monetária, justamente porque ela tem periodicidade igual a um ano. Então, se esse contrato foi elaborado lá em 20 de junho de 23 e ele será pago quanto ao preço agora em junho de 24, sim, é lícito incluir a correção monetária, com base na Lei 9.069 de 95. Agora que nós já sabemos que a correção monetária combinada sobre o negócio que vai ser pago depois, ela é lícita, desde que essa periodicidade de pagamento ocorra com pelo menos intervalo de um ano, nós podemos seguir. Por quê? O legislador, ele diz para nós que existem exceções à regra de que o pagamento e a correção monetária não podem ser pagas em moeda estrangeira ou em ouro. Que exceções são essas? Nós, antigamente, tínhamos o decreto 857 de 1969. Esse decreto, ele foi revogado, ou melhor, derrogado, né, pela Lei 14.286 de 29 de dezembro de 2021. O que essa lei dispõe para nós? Essa lei regula o mercado do câmbio brasileiro, certo? Essa norma, ela atualiza o decreto 857. O que dizia esse decreto? O que se mantém agora na nossa legislação? 14.286 de 2021. Então, nós vemos que o pagamento tem que ser feito em real e também não pode ser feito em moeda estrangeira ou ouro. Contudo, na Lei 14.286 de 21, nós temos lá no artigo 13 algumas exceções. Que exceções são essas? Quando há câmbio, importação ou exportação, arrendamento mercantil e também quando falamos que um dos dois envolvidos, ou seja, credor ou devedor, um dos dois polos envolvidos tem residência ou domicílio no exterior. Só não poderemos incluir o pagamento em moeda estrangeira se estivermos tratando de um contrato de locação para fins residenciais de imóvel situado no Brasil, certo? Então, literalmente, o artigo 13 da Lei 14.286 de 21, lei que regula o mercado de câmbio brasileiro no Brasil e o capital do exterior, o capital do estrangeiro no país e a prestação de informações do Banco Central, ela diz para nós o seguinte: a estipulação do pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no Brasil é admitida nas seguintes situações. Então, ele traz essa exceção à regra, onde nós podemos ter pagamento, por exemplo, em moeda estrangeira. Então, primeira exceção, nos contratos e nos títulos referentes ao comércio exterior de bens e serviços e seu financiamento e as suas garantias. Nas obrigações cujo credor ou devedor seja não residente, incluídas as decorrentes de operações de crédito ou arrendamento mercantil, exceto nos contratos de locação de imóveis situados no território nacional. Nos contratos de arrendamento mercantil celebrado entre residentes, na seção transferência, delegação, assunção, modificação das obrigações, compra e venda de moeda estrangeira. Na exportação indireta, nos contratos celebrados por exportadores em que a contraparte seja concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária dos setores de infraestrutura, ou nas situações previstas na regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional, quando a estipulação em moeda estrangeira puder mitigar o risco cambial ou ampliar a eficiência do negócio. Então, nessas situações, ou seja,
Câmbio, importação e exportação, ou seja, compra e venda de mercadorias entre um país e outro, entre pessoa nacional e pessoa estrangeira, seja física ou jurídica. Também quando falamos de pessoas que estejam residindo fora do país, pelo menos um dos polos, exceto na locação. Câmbio, também citamos, e no arrendamento mercantil, então nesses casos é lícito o pagamento, por exemplo, em moeda estrangeira. Então aqui nós temos as exceções à regra, que antes já eram previstas no decreto 857 de 69, que foi revogado pela lei 14.286 de 2021, e também a lei 8.880 de 27 de maio de 94, que foi revogada pela lei de mercado de capitais também, justamente, ou seja, pela lei 14.286 de 2021, porque era o artigo 6º da lei 8.880 que previa que o arrendamento com captação de recursos no exterior, o mercantil, ele pode ter pagamento ou indexação em moeda estrangeira. Então, visto o artigo 318 e as exceções tratadas na Lei de Plano Real e também na Lei 14.286 de 21, nós identificamos agora o artigo 317. Lá no artigo 317, o que a gente observa? O 317 trata da chamada teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é uma teoria que vem para o Brasil inspirada na chamada cláusula rebus sic stantibus. A cláusula rebus sic stantibus permite que um contrato que foi formalizado pelas partes com autonomia de vontade seja modificado, sempre que o cumprimento desse contrato seja posterior, ou seja, que tenha obrigações de execução continuada ou de execução diferida. Então, nesse caso, se o cumprimento ficar muito oneroso para uma das partes, essa pessoa pode rever, promover, portanto, a ação revisional dessa obrigação civil, certo? Então, a cláusula rebus sic stantibus, ela identifica para nós que, havendo essas características de quebra do equilíbrio do negócio em razão de um fato imprevisível, que torna muito oneroso, portanto, o cumprimento de um contrato com obrigações de execução diferida ou de execução continuada, nós podemos modificar o contrato, ou seja, nós podemos flexibilizar, ou melhor, relativizar a chamada intangibilidade do contrato, ou o que a gente ouve falar lá no dia a dia, no nosso dia a dia jurídico, como pacta sunt servanda, ou seja, os pactos, os contratos fazem lei entre as partes. Sim, os contratos têm que ser cumpridos, eles fazem lei entre as partes, mas se houver um fato imprevisível é o momento da contratação, que quebrou o equilíbrio econômico, tornando oneroso demais para um dos polos o cumprimento desse contrato, que é de execução diferida ou continuada, nós, a parte interessada, poderá requerer a revisão dessa cláusula contratual, fundamentada, portanto, a argumentação da revisão no artigo 317. Que requisitos, então, lá na petição inicial, esse autor interessado na revisão da cláusula vai ter que demonstrar que houve a quebra do equilíbrio econômico, que o contrato é de execução, tem obrigações de execução diferida ou continuada e que houve um fato imprevisível que tornou muito oneroso o cumprimento dessa obrigação para uma das partes. Então, visto o artigo 317, chegamos ao objeto do pagamento quanto às despesas do pagamento e quitação. Então, uma outra dúvida que surge é: comprei um imóvel, quem arca com o pagamento da escritura, quem arca com o pagamento do registro? Então, as partes têm liberalidade para convencionar diferente, mas e se não for convencionado, como é que funciona? O artigo 325 expõe para nós. O que o 325 identifica? Ele diz que presumem-se a cargo do devedor
as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Então, devedor da entrega do imóvel, certo? Então, se houver despesas para entrega, se não houver combinado em sentido contrário, quem arca com o pagamento dessa despesa será o devedor. Então, imagina que nós estamos acompanhando a compra de um automóvel seminovo. Esse automóvel foi adquirido por plataforma e ele vem lá da cidade de Curitiba, Paraná. Nós estamos em Balneário Camboriú. Quem arca com a despesa desse transporte? Despesa para pagar, para, portanto, cumprir o pagamento, entregando o automóvel para o comprador? O devedor da entrega, certo? Então, ele arca com esse pagamento. Mas imagina que essa pessoa que está aqui em Balneário pretende que esse veículo não venha só até aqui, mas que ele avance até a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, porque é um presente para um irmão, por exemplo. O que acontece nesse caso? Um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, alguém da família. Então, nessa situação, nós vamos observar que o aumento dessa despesa do transporte, portanto, que vai de Balneário Camboriú até a cidade de Torres, corre por conta do credor, porque o compromisso, se não houvesse cláusula em sentido contrário, era de cumprir o pagamento e portanto, receber a quitação aqui em BC. Ou seja, tudo que acresce essa despesa corre por conta do credor. Repito, salvo cláusula em sentido contrário. E a última regrinha aqui do objeto do pagamento vem no 326. Essa regra trata do pagamento por medida ou peso, e ela vai dizer para nós que nós temos que observar as regras do lugar onde estamos cumprindo esse negócio, se não for regulamentado no contrato. Então, o que dispõe o 326? Se o pagamento, se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Que exemplo nós poderíamos compartilhar aqui? Imagina que nós estamos acompanhando a compra e venda de um imóvel rural. Esse imóvel rural conta com 10 alqueires, ok? Geralmente a gente mensura, mede, né, em metros quadrados o imóvel urbano, e o imóvel rural ele pode ser mensurado por hectares, 10.000 metros quadrados, mas também existe a medida que nós identificamos como alqueire. Fato é que o alqueire tem metragem diferente dependendo da região do país. Então, se no negócio nós estamos acompanhando a compra e venda de 10 alqueires, nós temos que identificar qual o alqueire que vai mensurar. Por quê? Lá em São Paulo, na região de São Paulo, o tamanho do alqueire é equivalente a 24.200 metros quadrados. Mas lá em Minas Gerais, o valor do alqueire é equivalente a 48.400 metros quadrados. Então, se nós não estivermos fazendo referência, estamos acompanhando o contrato por alguém que está aqui na região sul. Então, aqui na região sul, é usual que o alqueire seja de 24.200, ou seja, o mesmo que é utilizado em São Paulo. Mas imagina que essa área rural, ela tem sede lá em Minas, Goiás ou Mato Grosso, onde o alqueire é mensurado em 48.400 metros quadrados. Se nós não fizermos a referência de qual alqueire, se é o paulista, se é o mineiro, qual é o alqueire que nós estamos identificando, nós temos que respeitar o alqueire do lugar. Então, é importante nesses casos sempre ser detalhista mesmo, no sentido de observar com detalhe. Vai mensurar por alqueire? Vai. Então, nesse caso, identifique o tipo de alqueire.
Se por acaso for hectare, aí a mensura é de 10 mil metros quadrados. Mas sempre ou muitas vezes, melhor dizendo, alguma das partes pode exigir a questão do alqueire. E se qualifica aqui exatamente no 326. Então, nesses casos, temos como advogados que especificar no contrato qual a metragem do alqueire, justamente para não correr ou incorrer no risco de ter que cumprir aquele que está identificado no lugar. Então, pessoal, era o que nós tínhamos hoje para conversar sobre o objeto do pagamento. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!